o mesmo resultado. Então, continuando, um outro estudo muito interessante, eles verificam a influência do treinamento de força sobre a resposta da testosterona, do cortisol, tá? Em jovens e idosos. E eles queriam saber se os idosos teriam liberação de testosterona pós o exercício, porque a gente sabe que com o decorrer dos anos a gente apresenta uma testosterona mais baixa. Isso já é bem evidenciado que idosos têm a testosterona mais baixa. Então ele submete a um protocolo de treinamento de força. A gente pode ver aqui a barra preta, tá? Que são os jovens até 30 anos, e a barra riscada são os idosos de, em média, 62 anos. Então, com relação à testosterona total, a gente verifica lá, ó, tanto nos jovens quanto nos idosos, um aumento logo após. Esse aumento continua diminuindo um pouquinho após 5 minutos e ele tende a cair depois de 15 e depois de 30. Então, ele faz mais ou menos esse arco aqui, ó. A resposta é mais ou menos, se responde a um arco que pode estar descendo, ok? Eles param aqui o teste após 30 minutos. E no idoso acontece basicamente a mesma coisa. Existe um aumento logo após, esse aumento continua, essa diferença significativa, tende a reduzir até reduzir os 30 minutos. Então, apesar dos 5 minutos aqui ter uma barra de erro maior, a gente verifica que o arco no idoso, a resposta cinética com relação à testosterona total, ela também responde. O idoso responde ao treinamento de força igual a cinética, é bem parecido com os jovens. E com relação à testosterona livre, eles verificam a mesma coisa. Um aumento logo após e tendendo a reduzir depois de 5 minutos até os 30 minutos. E eles verificam a mesma coisa com o idoso, apesar dos 5 minutos aqui ter dado já um declínio, um pequeno declínio, porém esse declínio não é significativo. Então a testosterona está alta quando comparado com antes do exercício. Então ela apresenta mais ou menos esse mesmo arco. Então eles verificaram que a cinética de resposta do hormônio é parecida, tanto logo após 5, 30, 15 e 30 minutos após os estímulos de treinamento de força. Então eles vão lá e verificam o cortisol. Então ele viu a CTH, que é aquele hormônio precursor do cortisol, né, que vai se ligar lá na adrenal e vai liberar o cortisol, vai produzir e liberar o cortisol. Então eles verificam aumentos aqui até o tempo 15 dos homens e o aumento logo após dos homens jovens, e o aumento aqui logo após dos idosos. E com relação ao cortisol, que a gente acha que é o grande vilão, ele verifica aí um aumento em todos os tempos, e bem parecidos tanto para os jovens quanto para os idosos. Então, o que realmente está acontecendo aqui? O cortisol está catabolizando, que todo mundo acha, meu cortisol, eu vou catabolizar porque o meu cortisol está muito alto. Não, ele não está catabolizando. Lembra que a gente falou, uma das ações do cortisol é ajudar o glucagon a liberar esse glicogênio para a corrente sanguínea e esse glicogênio ser captado pelo músculo, tá? Então, essa é uma das principais funções do cortisol. E ele também aumenta esse estoque de glicogênio no fígado. Então, como esse protocolo foi um treinamento de força pesado, como diz aqui, ó, esse cortisol, ele aumentou para quê? Para suprir essa quantidade de glicogênio que era necessária. Eu precisava, tanto os idosos quanto os jovens, eles precisavam de mais glicogênio no músculo, na corrente sanguínea, consequentemente para o músculo. Então, esse cortisol, ele aumenta logo após um treinamento pesado para suprir isso. Então, muitas pessoas acham que o cortisol ele está sendo um vilão, ele é um vilão no treinamento de força, ele é um vilão para a musculatura. Então, as coisas não funcionam muito assim. Realmente, o cortisol ele promove a perda da massa muscular, isso realmente é bem evidenciado
porém nessa situação de exercício, ele não faz essa ação, ele faz essa ação diretamente lá para liberar o glicogênio no fígado. E aqui a gente vem com esse estudo do Atkins, que para mim é um dos estudos mais práticos dentro da nossa área, né? Com a relação prática e teoria e essa prescrição nossa, né? Então o que ele faz? Ele submete lá os alunos, né? Os sujeitos, eles verificam o testosterona, ele submete a um protocolo, a gente está vendo aqui, ó, leg press novamente, agachamento, e a extensora. Então eles verificam o hormônio antes do exercício, depois da segunda série do leg press, depois da quarta série do leg press, depois da segunda série do agachamento, depois da segunda série da cadeira extensora, e depois de 15 e depois de 30. Então aqui a gente tem dois grupos. Um grupo que é a bolinha, isso vocês estão conseguindo ver bem aí, um grupo que é a bolinha é o grupo que treina normal. Eles vão lá e fazem todas essas séries aqui que foi proposta normalmente. E o grupo que é o FR, que é o quadradinho, é o que eles chamam de série forçada. O que eles fizeram aqui? Quando eles estão chegando quase na última série, faltando 2 séries para terminar o proposto, eles aumentam o peso e o avaliador dá uma ajuda para ele terminar o exercício, fazendo entre 3 e 5 repetições a mais. É o que a gente faz dentro da academia. A gente vai lá, nosso aluno às vezes está fazendo principalmente no supino, né? Ele coloca um peso a mais, a gente vai lá e dá um leve para ele fazer umas 3 ou 4 repetições a mais. Então, apesar deles não verem a diferença entre os dois grupos, a gente pode ver que a cinética aqui, ó, da pessoa que recebeu leve e fez um esforço maior, né, fez 4 a 5 repetições a mais, ele é bem maior, tá vendo? Ó? Ele vem aumentando, tem o pico logo após a última série e tende a cair depois de 15 e 30. Já o normal, ele vem mesma coisa, ele apresenta a mesma coisa e tende a cair. Já a testosterona total, eles verificam aqui, ó, que após a quarta série existe uma diferença entre os dois grupos, mas sempre mostrando que a cinética ainda está um pouco maior na testosterona. Então a pergunta vai, então, se não teve uma diferença significativa, será que eu devo ajudar lá o meu aluno a fazer um leve, baseado nesse estudo Atkins aqui? Provavelmente sim, porque quando eles verificam o GH, a gente pode ver aqui, ó, quem recebeu a ajuda do leve fez 3 a 5 séries a mais, o pico de GH aqui, ó, é muito maior quando comparado com quem treinou sem essa ajuda. Então, esse aqui é um grande estudo, né, que mostra a nossa prática, que a gente faz uma prática, que isso já deve se fazer há muitos anos, principalmente o pessoal aí do old school, e que existe um porquê a gente está usando isso, o porquê de dar um leve, que a gente vai ter lá, ó, um pico de GH muito alto e a gente tende a ter um aumento também da testosterona. Um outro estudo, até o que o Felipe vem falando, o tema dele, né? Eles verificam lá a intensidade de 70% e 100% do RN. Então ele submete esse grupo a um treinamento de força e eles fazem um desenho aqui, eles verificam a testosterona 1 hora depois, eles treinam 8 horas da manhã, eles verificam 1 hora depois verificam 2 e 3 horas. Então eles verificam aqui, ó, que a testosterona ela tende a dar uma aumentada, tá? Mas não teve diferença significativa, tá? E depois ela tende a reduzir, como a gente já tinha visto esse arco. E quem treinou a 70%, ela tende a reduzir também. Só que eles fazem essa avaliação muito depois, eles não têm essa avaliação aqui entre 8 e 9. Então a tendência é não apresentar diferença significativa entre os dois grupos, apesar de ter uma tendência em quem treina a 100%. Quando eles verificam a área sobre a curva, aí sim eles verificam que no total, quem treinou a 100%,
apresentou aí uma maior liberação de testosterona. Já com relação ao cortisol, eles verificam lá uma tendência a reduzir entre os dois, não apresentando diferença significativa. Porém, quando eles fazem a área sobre a curva, né, que é toda essa medida aqui, eles verificam que quem treinou a 100% teve uma liberação maior de cortisol, o que respalda o que eu tinha falado antes. Esse cortisol provavelmente foi liberado mais. Por quê? Porque quem treinou a 100% necessita mais de glicogênio do que quem treinou a 70%. Então, demonstra aqui uma das funções do cortisol durante o treinamento de força.